Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos hoje ao nosso encontro. Mucunhu Nazambi e meus filhos do Seduca, do terreiro do Pai Tomás, que hoje possamos trocar algumas ideias e começarmos de uma forma bastante entusiasmada, porque hoje uma terça-feira, onde amanhecemos com um pouco de frio, e às vezes estamos um pouco tímidos e encolhidos por este frio. Então que vocês hoje sejam muito bem-vindos, que possamos trocar algumas ideias, que possamos aprender um pouco e falar um pouco sobre Umbanda, falar um pouco sobre a vida, falar um pouco sobre vários acontecimentos, que possamos entender que estamos aqui para trocar ideias e aprender. Cada dia mais entusiastas que as nossas vidas estão mudando. Então vamos começar os nossos trabalhos com motivação, com força, com garra, com o que é mais importante, alegria nos nossos corações e a força de vivermos. Que o mundo gire, que a espiritualidade aconteça. Saravá! Opa, uma falha técnica, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Nem tudo o que às vezes a gente planeja acontece como a gente gosta ou como a gente quer. Mas tudo na vida são aprendizados. Saravá a todos os sacerdotes e pais de santos e mãe de santo que estão na nossa live. Saravá, Mãe Grécia.
Que Deus a abençoe, que Deus traga muita luz, muita paz e que você seja sempre muito bem-vinda aos nossos encontros, às nossas conversas. Muitos me perguntam como arrumar tanto assunto, como ter muitos assuntos, como aprender, como absorver. E eu tenho passeado em várias lives e tenho passeado em alguns comentários do Facebook. E eu vou colocar alguns assuntos que eu acho importante para que nós possamos entender como a Umbanda se manifesta, como a Umbanda traz coisas importantes. E hoje eu trouxe o tema de um filme bastante antigo, alguns conhecem, outros não, que é o filme Rock. E esse tema foi um tema de uma das suas séries. E traz muito a força interna de você superar os seus limites, de você compreender que nós podemos ultrapassar várias camadas do nosso próprio eu. Isso tanto na nossa espiritualidade, quanto na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental. Mas antes de mais nada, nós não poderíamos deixar de iniciar os nossos trabalhos com aquela nossa oração, a fluidificação da água, que é um elemento condutor, que é um elemento que traz energia para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso equilíbrio, a nossa força e a nossa fé. Então gostaria que cada um de vocês, que provavelmente já estão acostumados, já deve estar preparados, e o copo já deve estar à sua frente, ou aquela garrafinha. Então que todos vocês peguem esta garrafa com muito carinho, ou o copo com água, tragam para a frente do seu aparelho, como este. E vamos de uma forma com muita fé, vamos imantar, vamos energizar. Então que cada um de vocês se concentre. Antes de mais nada, respire fundo. Traga a energia de Deus. Feche seus olhos. Sinta as energias e a mão de Deus. Para que tudo tenha sentido. Para que tudo faça uma conexão de amor, uma conexão de paz, uma conexão de equilíbrio. Que nesse momento vocês consigam escutar o seu interior, o seu eu dizendo: precisamos ter fé, precisamos de amor, precisamos de equilíbrio, precisamos compreender que devemos estar e ser mais fortes. Mas somente com a força de Deus, somente com aquela força que Deus nos emana, é que nós vamos conseguir superar esses momentos difíceis, esses momentos de angústia, esses momentos de mágoa. E lembrar que no início dessa live nós estamos trazendo uma energia de força, uma energia de conquista, uma energia de quebrar parâmetros, de quebrar paradigmas, de dizer: eu quero, eu posso, eu consigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que neste momento o Senhor possa, através das nossas mãos, através de todos os espíritos de luz, através do seu e da sua força, que o Senhor imante esta matéria, este fluido, para que este possa nos energizar durante o tempo de um próximo encontro, durante o tempo de um novo momento. Que esta água, a partir da nossa energia, da sua energia, da união de todos os espíritos de luz, possa nos equilibrar, possa nos dar força para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia de frente
o nosso dia a dia, procurando a luz que está sempre ao nosso alcance. Basta nós estarmos equilibrados, firmes e fortes. Que assim seja. Meu povo, eu gostaria que cada um de vocês agora, que nós fizemos essa oração, tomassem a água, sentisse o seu frescor que está inundando o nosso organismo, o nosso corpo, com axé, com luz, com força. E que nós pudéssemos agora somente pensar em Deus. Somente pensar que nós juntos podemos compreender, podemos ultrapassar momentos difíceis, momentos que nos amarguram, momentos que deixam o nosso espírito um pouco recuado, um pouco magoado, um pouco perdido. Que nós, nesse momento, possamos sentir a força de Deus. Durante as próximas lives, eu estarei sempre imantando e enviando para cada um de vocês a energia do fogo. Lembrando que a Umbanda trabalha sempre com os 4 elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. Que esses elementos possam transmutar todas as energias, todas as forças, que cada um de nós possamos absorver, que cada um possamos entender para que nós consigamos enxergar a necessidade do que nós precisamos, a necessidade do nosso bem-querer, a necessidade de estarmos sempre firmes, sempre prontos para ajudar o próximo em qualquer que seja a ocasião. Que Deus, na sua infinita bondade, possa orar, possa imantar, possa abençoar cada coroa espiritual, trazendo a força dos 7 orixás, ou dos 9 orixás, para cobrir, para equilibrar e, acima de tudo, cuidar da nossa espiritualidade. Bom, eu gostaria de conversar com vocês um importante assunto que eu venho passeando em alguns posts, algumas lives, e eu venho entendendo que algumas pessoas estão muito perdidas, né, no entendimento de alguns conceitos estes que fazem com que nós possamos entender a responsabilidade e a seriedade de aceitar o sim, de aceitar o não. Eu sempre gosto de enfatizar que é muito importante para nós, médiuns de Umbanda, entendermos que mais vale muitos nãos bem dados do que apenas um sim. E eu, passeando por alguns lugares, né, pelo Facebook, pelo Instagram, tem coisas que me deixam muito preocupado. E uma das preocupações é que a Umbanda não se enquadra dentro de alguns ritos que, por força governamental, por força de algumas bancadas, estão sendo liberadas a trabalhar. A Umbanda tem uma liturgia muito diferente, né, ao qual as entidades têm um trabalho muito próximo. E eu tenho visto alguns terreiros seguindo este caminho, mesmo num momento difícil, aonde picos de vírus aumentando. E o pior de tudo isso é que eu tenho visto fotografias que mostram a falta do
respeito ao semelhante e ao próximo. Eu não posso me furtar a dizer que nós, sacerdotes de Umbanda, temos que ser responsáveis. Temos que ter a hombridade e o caráter e a personalidade de dizer que este momento é um momento de resguardo. É um momento o qual a Umbanda, por ter uma ritualística e uma liturgia diferente de outras religiões, não consegue trabalhar sem música, não consegue trabalhar sem alguns elementos bastante importantes como o fumo, a bebida. Porém, pode-se trabalhar? Sim. Pode-se adaptar? Também. Porém, por que nós temos que colocar pessoas ou semelhantes em risco se podemos aguardar? Os espíritos têm uma lei que Zélio Fernandino de Moraes traduziu através da entidade que ele recebeu. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Será que nesse momento os espíritos se furtam a não trabalharem ou a trabalhar dentro de um processo epidemiológico? Eu pergunto para vocês, será que as pessoas estão sabedoras e entendedoras da responsabilidade que é abrir uma gira de Umbanda num momento ao qual o pico está na sua ascendente e todos nós sabemos, através de conhecimentos técnicos, que esse pico demora pelo menos 10 vezes mais para descer do que para subir. Então nós estaríamos colocando em risco pessoas e até nós mesmos de forma desnecessária. Como um dirigente espiritual que neste momento precisamos estar numa forma de maior união, podemos, por ego, vaidade, seja qual for o motivo, colocar em perigo a saúde do nosso próximo. Muitos podem estar até pensando, nosso Pai César é louco. Mais igrejas, mais templos, outras coisas estão abrindo. Nós temos que ser conscientes. O vírus não é mortal, mas ele pode ser. Quanto maior a transmissão, quanto maior o nível de contaminação, menos recursos nós vamos ter para salvar aquela vida. E qual que é a tônica da Umbanda? Salvar. Qual que é a tônica da Umbanda? Preservar vidas. Se nós temos que preservar vidas, nós temos que ser os primeiros a dizer que a espiritualidade pode ser trabalhada de uma forma diferente. Nós do terreiro do Pai Tomás, do Seduca, estamos trabalhando de uma forma diferente. Estamos trabalhando com seriedade, estamos trabalhando com respeito, estamos trabalhando com cuidado. Toda terça-feira e toda sexta-feira estamos aqui de uma forma muito consciente, trabalhando a união de todos os médiuns, para que nós possamos nos equilibrar, para que nós possamos estar mais próximos, mas sem colocar em risco. Eu não consigo entender, dentro da minha concepção de espiritualidade, uma entidade que desça em terra se transformando tão humana. O que eu quero dizer com isso? Para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga ajudar as pessoas que estão na nossa assistência, existe uma necessidade de cuidados. Máscara, distanciamento, álcool gel, sem aglomeração. Primeiro, a Umbanda é coletiva. A Umbanda não é individualista. Nós somos coletivos. Nós trabalhamos na circulação de energia.
E quanto mais pessoas estiverem aglomeradas, mais riscos nós vamos ter. Isto é uma questão de entendimento, porque nós, em breve, se nós mantermos o nosso distanciamento dentro das nossas probabilidades, nós estaremos juntos. Talvez, se todos nós, nos momentos iniciais desta quarentena, estivéssemos mais firmes, quem não me diz que já poderíamos estar sendo liberados com uma curva descendente. Mas nós estamos esperando os picos aumentarem para que nós nos resguardemos, né? E isto é uma coisa que cada um tem que ter a sua consciência, que nós, terreiros de Umbanda, não devemos pôr em risco a nossa assistência. Os nossos médios, os espíritos entendem e compreendem esse distanciamento. Eles estão trabalhando freneticamente. Eles estão trabalhando em todo o equilíbrio da esfera terrestre. Mas nós temos que ajudá-los. Se nós não ajudarmos, o que vai acontecer? Nós continuaremos com as casas responsáveis, com as casas sérias, fechadas. Não porque nós queremos, porque nós não iremos colocar em risco pessoas ou médiuns, que somos um grupo, em risco. Essas lives que nós estamos fazendo, elas têm um fruto, elas têm um objetivo, que é fazer com que a corrente mediúnica não se disperse. Saiba que nós devemos ativar a nossa espiritualidade com alguns elementos que são de suma importância. Qual é o primeiro elemento? O nosso pensamento, a nossa fé, a nossa força de trazer a energia de Deus para dentro de nós. Esta é a primeira força. Este é o primeiro entendimento. Nós vamos perceber que quando os terreiros de Umbanda voltarem, muitas coisas estarão mudadas. Dentro do rito, dentro do processo incorporativo, dentro do autoconhecimento individual de cada um de nós. Por que isso? Porque nós estamos num processo evolutivo. Nós não podemos voltar para trás. Nós temos que olhar sempre para frente. Nós temos que entender a nossa responsabilidade enquanto espiritualistas sérios. Muitos chegam até mim por telefone pedindo trabalhos, pedindo uma série de coisas. Nós temos que mostrar a verdadeira faceta ou a verdadeira face da Umbanda. Uma religião séria, uma religião que prega os dogmas de Deus e de Jesus Cristo. Porque nós somos sérios. Junto com, provavelmente comigo aqui nessa live, eu tenho alguns outros sacerdotes que talvez pensem igual ou mais sérios do que eu estou pensando sobre tudo isso. Mas nós temos que levantar esta bandeira, mostrar a importância da Umbanda e a importância da vida em todo esse procedimento. Nós não podemos sair fazendo coisas ou tomando atitudes que sejam diferentes do nosso ensinar, do nosso livre-arbítrio. Porque Deus quer e precisa que nós consigamos aprender a força na nossa espiritualidade para a evolução. Chico Xavier, há 50 anos atrás, agora 51 praticamente, ele já dizia que entre 2019 e 2020 teríamos mudanças muito bruscas a serem entendidas.
teríamos atitudes que nós médiums teríamos que entender, compreender e seguir. Será que durante esses 50 anos nós compreendemos ou aprendemos alguma coisa? Muitos sim, muitos não. Então, quando eu vejo que várias casas de Umbanda estão dando jeitinho de terem as suas giras, eu fico estarrecido. Porque muitos guias assopram na minha orelha, e eu garanto que muitos sacerdotes já tiveram essas intuições, que nós temos que fazer o que? O coletivo. Nós temos que ampliar o nosso amor e a nossa colaboração sacerdotal para que juntos possamos caminhar para um horizonte novo, para um rumo novo. Os guias estão pregando amor, estão pregando igualdade. Todo o rito que o Seduca faz não precisa ser igual a outra casa, mas o objetivo do amor fraternal, da compreensão divina e do caminho a ser tomado devem ser parecidos, no mínimo semelhantes, porque nós devemos caminhar juntos. Não importa se eu faço uma umbanda de um jeito ou uma umbanda de outro jeito. Nós temos que estar juntos para que isso aconteça, para que nós possamos estar firmes, fortes. Então, quando eu vejo em vários locais, né, de divulgação, Instagram, Facebook, live, que isso está acontecendo, eu fico muito triste. Fico triste mesmo, porque eu gostaria que as pessoas compreendessem a dimensão de tudo isso. E nem todos nós estamos compreendendo isso. Hoje eu escutei que não é o distanciamento que está estragando a economia, e sim o vírus que vem contaminando o mundo, não é o Brasil. Então nós temos que entender que dentro das nossas possibilidades, se nós pudermos ficar em casa, que nós possamos estar o maior tempo dentro das nossas casas. Caso isso não aconteça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir atrás do meu sustento. Então, que nós possamos nos proteger. Usem máscaras, lavem as mãos com sabão, utilizem álcool, utilizem tudo o que os meios de comunicação e as secretarias, o Ministério da Saúde está pregando. Cuidado extremo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sinto que nós, espiritualistas, que não somos a grande maioria desta nação, temos uma visão ampla e temos os espíritos nos direcionando. E muitos dizem, nós temos que ter cautela. Nós não temos que ter pânico, mas temos que ter cautela. A cautela é importante. Temos que ter respeito pela vida do ser humano, pela vida do nosso próximo. E isso só acontece quando eu me cuido. Se eu me cuido, fatalmente eu estarei protegido e não vou comprometer a vida de mais ninguém. Estarei junto com segurança das outras pessoas. Não estarei sendo um meio de contágio. Então, meu povo, meus filhos, meus amigos, os sacerdotes que estão aí, vamos nos unir numa corrente de fraternidade, numa corrente sem vaidade, com muita humildade e responsabilidades. O rito de Umbanda é um rito sério. Nós não podemos colocar em risco a vida do nosso semelhante. Vamos nós
tomarmos como princípio que as nossas casas estarão em recesso até um momento de segurança, até um momento de clareza. E isso cabe a nós. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o decreto, onde está liberando com certa restrição as casas, não tem nada que libere a Umbanda. Porque tudo que estão pensando numa outra religião que faz pressão. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser firmes para entender que nós precisamos trabalhar com clareza, trabalhar com segurança. Então, eu gostaria de dizer para vocês do fundo do meu coração, vamos trabalhar com responsabilidade. Vamos fazer uma Umbanda séria. Vamos fazer uma Umbanda para ajudar o próximo e não pôr em risco o próximo. Eu sei que tem vários sacerdotes aqui e eu peço que nós possamos estar unidos num único pensamento, a segurança. Num único pensamento, mostrar que a Umbanda é séria, como somos sérios. Nós temos um nome a zelar, nós temos uma religião a ser preservada para quebrar esse preconceito. Se alguns não estão acompanhando, está existindo várias agressões, vários ataques aos ritos de Umbanda. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Então nós não temos que ser iguais às outras religiões. Nós temos que cultuar e praticar a Umbanda com amor, caridade e, acima de tudo, responsabilidade. Se muita gente não sabe, no início de janeiro para fevereiro, o SEDUCA foi alvo de intolerância religiosa. Eu estou sabendo de outros casos de intolerância religiosa com sacerdotes. Nós não podemos nos furtar a entrar dentro desta crise. Nós temos que mostrar a faceta da Umbanda, mostrar a responsabilidade da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, é uma religião que segue os dogmas de Deus e de Jesus Cristo. Então nós somos cristãos. Nós temos que mostrar isso. E como nós mostramos isso? Com atitude, com clareza, mas acima de tudo com amor ao próximo. Não deixem que falem mal da Umbanda sem saber. Existem vários cultos de Umbanda. Umbanda é uma religião séria. O que não segue o preceito do amor, da caridade e da humildade, duvidem que não é Umbanda. Pode ser junção de outras vertentes. São piores ou melhores? Não sei. Eu sei a Umbanda que eu pratico. Eu sei a Umbanda que eu assumi como dirigente. Amor, caridade e fé. É esse o meu papel. Não estou aqui, jamais estarei aqui para criticar outro tipo de Umbanda. Estarei aqui para defender a Umbanda que eu pratico, que é uma Umbanda que segue os dogmas de Deus. Se todas seguirem esses dogmas, todas serão boas. Não tenho nada a falar e jamais vou falar. Vou falar da minha casa e da minha raiz. Então, quando eu vejo isso, eu tenho o dever de empunhar essa bandeira e mostrar para que vocês e eu possamos trabalhar para que esse preconceito realmente seja acabado. Não seja aquele preconceito velado. Somos todos iguais. Todos acreditamos numa força divina. Todos acreditamos na vida. Então vamos trabalhar por isso.
Vamos trabalhar para ajudar o próximo. Vamos trabalhar para nos ajudar. Bem, pessoal, eu até me empolguei um pouquinho. É porque eu acho que... Melhor, eu não acho, eu acredito que nós somos portadores de um conceito e de uma nova vida, de um novo e moderno conceito de maravilhosas energias, que é a energia da natureza. Então vamos trabalhar isso, né? Não vamos deixar que isso seja de uma forma, seja posto o preconceito sempre. Vamos trabalhar com amor, com força, vamos trabalhar com luz, vamos trabalhar com carinho. A Umbanda merece isso. A Umbanda merece a nossa entrega, o nosso compromisso e o nosso comprometimento. Eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido às lives, porque isso expande a nossa visão para que nós consigamos ter uma unanimidade de alguns conceitos. Não precisamos ser iguais, mas alguns conceitos têm que ser únicos. E um desses conceitos que eu acho que tem que ser único e todos nós umbandistas seguimos é amor, caridade. Não tem outro conceito, não tem outro fundamento. Este é o maior fundamento, amar ao próximo. Eu amo a todos vocês. É esta minha obrigação como um sacerdote de Umbanda, como um pai de santo, como um dirigente de uma casa. Todos nós temos que estar unidos. Por isso, vamos quebrar barreiras. Os terreiros não podem ter adversidade entre terreiros. Maneiras diferentes, comportamentos diferentes, mas amor igual. Todos nós temos que trabalhar num único objetivo, amar ao próximo. Então eu, Pai César de Xangô, estimularei que todos os sacerdotes tenham contato, que todos os sacerdotes possam trocar ideias para que a nossa religião possa seguir firme, possa seguir com um conceito, amar ao próximo. Ponto. Não somos diferentes, somos iguais, mas temos às vezes temperos diferentes. Esses temperos são particulares, mas todos estamos juntos. Alguém escreveu para mim aqui, que eu vi uma mensagenzinha passando, juntos somos mais fortes, sempre. Enquanto nós nos unirmos, jamais seremos vencidos. Por isso eu acredito muito na união. Eu tenho contato com vários sacerdotes, vários pais de santos, várias mães de santos, e eu jamais vou querer que eles sigam o que eu sigo, né? Mas que a gente possa trocar informações, que a gente possa unificar o nosso amor pelos nossos filhos, pelos nossos consulentes, por todos nós. Que nós possamos nos unir, né? Que nós possamos entender que ninguém é sozinho. Não existe templo, não existe terreiro, não existe centro de Umbanda, vários termos são usados, não existe tenda que nasceu sozinho. Eu, Pai César de Xangô, para ter a minha gira em funcionamento, eu preciso de quem? Dos meus médiuns. Eu não faço Umbanda sozinho. Nós fazemos Umbanda coletiva. A Umbanda sempre foi coletiva. Amor ao próximo sempre. Então, que estejamos sempre juntos. Eu gosto sempre, num determinado momento, de colocar alguma coisa. E hoje, durante essa tarde, eu recebi uma música, assim do nada, né? E eu venho tentando trazer algumas músicas, alguns conceitos, que elas sejam de uma forma muito intensa a nossa troca de informações. Eu comecei
com músicas e pontos de Umbanda. E a partir de sexta-feira passada eu comecei a receber algumas intuições que eu tinha que trazer o nosso cotidiano para dentro da Umbanda. E as coisas são de uma forma assim, recebida sem muito detalhe. Simplesmente eu estou andando em algum lugar ou algum filho me manda alguma coisa, ou me manda uma informação, me manda um ponto, me manda uma música, e eu sinto a importância de colocar esses elementos nas nossas conversas para que nós possamos reviver que a nossa vida é uma continuidade. Eu, como todo mundo sabe, eu comecei em berço católico, migrei para o berço evangélico, migrei para o berço espírita e hoje estou na Umbanda. E na Umbanda eu ficarei até o meu desencarne. Então toda essa trajetória foi somatória de conhecimento e de vivências espirituais. Então, por toda essa trajetória eu passei por vários momentos. E um filho hoje me mandou uma música que ela fala muito sobre amor. E eu vou colocar apenas um trecho, porque ela tem um tempo meio longo, mas eu vou colocar para que vocês possam escutar, para que vocês possam sentir o amor. Trouble, and you need some love and care, and nothing is going right. Just close your eyes and think of me. Yes, and soon I will be there to brighten up darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer, or fall. All you gotta do is call on, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend. Você tem um amigo. Nós somos amigos. Nós somos irmãos. Então que nós possamos ter essa fraternidade cada vez mais unida, cada vez mais em pró dos ensinamentos de Deus. Eu não posso me furtar a dizer, e infelizmente eu apenas estou olhando para o meu celular aqui, mas eu gostaria de dizer assim: eu amo vocês. Vocês são importantes na minha vida. Vocês são importantes na vida de Deus. Porque Deus quer e precisa que nós possamos ser sagrados. O homem, em sua vida lá atrás, ele já foi um ser sagrado. Ele abdicou de ser sagrado. Por isso a Umbanda e a religião religa o profano ao sagrado. Então que nós possamos estar brevemente próximo de Deus, sendo, quem sabe, sagrados de novo. Eu estou aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para que nós possamos trocar algumas ideias. Hoje, essa live teve um cunho de cuidar
de resguardar nós, de nos amarmos como pessoas, de nos amarmos como espiritualistas, em poder trazer luz, amor, paz, com uma afirmativa muito grande: eu quero, eu posso, eu consigo. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo. Que essas frases, que não são minhas, possam ser um mantra, um livro de cabeceira, para que nós possamos ir atrás dos nossos sonhos, das nossas necessidades, dos nossos anseios, que nós possamos ser felizes. Eu gosto muito de falar, porque não existe nada neste mundo que não seja maior que o amor. O amor incondicional, o amor fraterno, o amor que temos pelos nossos entes queridos. Que nós possamos sempre amar o próximo. Que nós possamos ser sempre felizes. Que nós possamos compreender e estarmos mais próximos de Deus. Deus, na sua infinita bondade, nos colocou aqui para que nós possamos resgatar e aprender como fazer as coisas que fizemos errado de uma forma melhor. É por isso que eu, olhando em cada olho, em cada coração, eu sei que vocês amam seu próximo. Que vocês são felizes porque vocês são apaixonados pela vida. São apaixonados pela sua fé. São apaixonados por momentos que somente nós possamos perceber quando estamos felizes, quando estamos apaixonados. Esta paixão não é só simplesmente entre homem e mulher, entre gêneros iguais. Essa paixão é pela vida, é pela religião, é pela profissão, é pela família, é por todos que nos envolvem. Mas como eu falei em live passada, a paixão não pode ser cega. A paixão tem que virar amor, para que nós enxergamos a vida, como ela é bonita e como ela é segura. O amor zela, o amor cuida. A paixão, às vezes, ela toma rumos das loucuras que nós, às vezes, não conseguimos segurar, não conseguimos controlar. Ela é desenfreada, mas o amor não. O amor é zeloso, o amor está conosco. Eu não estou conseguindo enxergar aqui se alguém fez alguma pergunta. Então, se alguém fez alguma pergunta a respeito do que eu falei hoje, a respeito dessas pequenas reflexões que nós tomamos elas como importantes e como elas de consenso dentro de uma umbanda séria, então eu estou à disposição. Nós temos algum tempo. Antes de mais nada, queria mandar um abraço muito grande para o Capitão Reinaldo, que hoje está fazendo mais aniversário do que eu fiz. Beijo no seu coração, Capitão Reinaldo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Alguns dias atrás foi o aniversário de uma filha da casa, também a Soraya. Beijo no seu coração. Que todos vocês recebam o axé, a força do terreiro do Pai Tomás, que está aqui atrás, enviando, direcionando muita luz, muita paz e muito amor. Que vocês possam, acima de tudo, continuarem firmes no nosso preceito e no nosso conceito de umbandistas, de fé, de amor e de caridade. Beijo no coração de todos. Aqueles que eu não falei, porque tenho alguns filhos aqui, então que todos recebam o meu axé, o meu amor, o meu carinho,
Nada teria sentido se eu não tivesse vocês. Eu não seria um pai de santo se não fosse com vocês. Então, muito obrigado. Sou muito feliz por isso. E tenho uma missão que eu sei que ela não será fácil. Mas eu estou disposto a trabalhar por isso. Ajudar aquele que precisa. E estou quase todos os dias no Seduca, né? Passo aqui, vou para lá, vou para cá. Não, em momento nenhum eu descuido da espiritualidade de vocês e continuo firme com vocês, né? E espero que nós, num breve, até logo, né? Ou um breve até daqui a pouco, vocês e nós estejamos todos juntos. Eu tenho visto muita gente diferente na live, né? Esse é o conceito, é angariar, mas não no sentido de trazer, no sentido de aglutinar, no sentido de trazer para que nós possamos amar incondicionalmente. Todos nós temos que entender que a Umbanda é apenas um caminho, mas o amor é o caminho de todos, sem dúvida. Capitão Reinaldo, recebi, beijo no seu coração, tá? Eu só tenho 36, você tem mais. Eu não vou nem falar aí pro pessoal não ficar falando que você é mais velho que eu. A sua barba ainda é preta, mas a minha já está cinza. Beijo no coração, desculpa a brincadeira. Mas assim, é para que a gente possa entender que Umbanda se faz com amor, se faz com isto, com alegria. Não existe nada melhor que alegria e amor no coração. Que estejamos sempre juntos. Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Eu tô aqui, eu tenho um tempinho ainda. Estou aqui degustando a água. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Deixa eu ver se dentro dessas minhas passeadas, por aí eu lembro alguma coisa que eu acho que é pertinente. Às vezes a gente não prepara, mas vamos ver se os espíritos nos falam, realmente, quarentenoi. Salve Maria, salve Mãe Yolanda, que Deus abençoe, que Deus traga muita luz aí. É isso aí, temos que pegar. Eu queria deixar um abraço, enquanto as perguntas não chegam, elas vão chegar. Queria deixar um abraço à minha hierarquia, a hierarquia desta casa, capitão Fábio de Ogum, a capitã Ana de Iemanjá e o capitão Reinaldo de Ogum, que está aqui. Que todos vocês possam estar sempre no meu equilíbrio, serem os meus guarda-costas, né? Porque sem vocês, que são meus olhos, meus ouvidos, eu não consigo também desenvolver a minha espiritualidade e a espiritualidade dos guias. Que possam serem muito bem-vindos. Primeiro, eu gostaria que as perguntas fossem direcionadas ao tema que eu desenvolvi, né? Ao tema que nós estamos conversando. Temas adivinhatórios ou temas que os guias são responsáveis, eu não vou responder. Vamos fazer perguntas sobre valorização, né? Sobre algumas pessoas estão me pedindo que eu possa falar um pouco sobre os princípios da Umbanda. Quais são os princípios que a Umbanda tem? Os princípios que eu conheço e sigo como princípios ou fundamentos: amor, caridade, humildade e fé. Algumas pessoas têm que entender que a vida sempre está acima de tudo. A vida, do ponto de vista espiritual, ela tem que ser seguida, ela tem que ser vista. O karma
que nós, espiritualistas, temos que resolver é porque nós não entendemos alguns princípios em vidas passadas. E nós temos que entender que quando um espírito é concebido através da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali já tem um espírito vivo. E se esse espírito vivo está ali, a missão dele é nascer ou seguir os dogmas de Deus. Às vezes um espírito é fecundado para que ele tenha um processo de conhecimento de algum karma que ficou em vidas passadas. Muitos de vocês já escutaram: eu estava na minha 5ª gestação, na 8ª semana, e eu abortei. Isso é um aborto involuntário. Aconteceu que aquele espírito tinha que ser fecundado e tinha um tempo para ele entender esse processo. E houve, entre aspas, um aborto espontâneo, o qual esse espírito cumpriu o tempo. Né? Então, este é um dos fundamentos da Umbanda: preservar a vida, sempre com equilíbrio e com bom senso. Somos espiritualistas, somos amantes a Deus. Eu tenho recebido aqui algumas perguntas, e até algumas perguntas sobre alguns temas bem polêmicos, e eu gostaria de fazer uma live que estou preparando a respeito de alguns temas polêmicos, que nós temos que separar o processo espiritual do processo jurídico, mas temos que entender esta engrenagem, como funciona no processo no processo da reencarnação. Tá? Então, em breve, eu jogarei esse assunto numa live oportuna, o qual eu não gostaria de colocar esse assunto agora. Então, estou preparando para que, se tudo der certo, antes dos trabalhos espirituais voltarem, que nós possamos conversar a respeito de temas polêmicos. Vou dar 2 temas que eu acho que nós, umbandistas, temos que debater, temos que conhecer. Primeiro, suicídios. Segundo, aborto. Então, temos que entender como é uma visão do processo da reencarnação e como é o processo de anteciparmos o nosso desencarne. Então, são 2 temas que eu estou preparando, que eu vou discutir com uma maior influência, um maior conhecimento, um maior preparo, para que nós possamos abordar isso do ponto de vista espiritual, mas trabalhando todas as searas, todos os capítulos, vamos colocar assim, não é esta a palavra, mas vamos colocar todas as fases, entendeu? De como nós, seres humanos, temos que entender cada movimento ou cada processo. Esse processo de reencarnação e o processo de como acontece, nós temos que ter muito cuidado, principalmente do ponto de vista da Umbanda, que é uma religião que preza a vida. Eu escutei hoje à tarde, não foi à tarde, foi de manhã. Como é que eu vou acreditar em qualquer religião, Umbanda, o catolicismo, se eu não acredito em Deus e Jesus Cristo? Como é que eu vou acreditar no processo de reencarnação se eu não acredito nos espíritos? Então, nós, como umbandistas, nós temos que pegar a raiz e esmiuçá-la do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Quando eu falo do ponto de vista material, eu falo também do processo jurídico, do processo socioeconômico. Não adianta eu tratar
o efeito e não tratar a causa. No Brasil, nós tentamos tratar muito o efeito, né? Ou seja, o Pai César é hipertenso, eu tenho que cuidar da hipertensão dele. Mas eu tenho que descobrir a causa que levou o Pai César a ter hipertensão dentro do ponto de vista espiritual, dentro do ponto de vista material ou orgânico, né? Então nós vamos trabalhar isso, eu estou preparando isso, quero trazer alguns profissionais da área para que junto com o meu entendimento espiritual traga também o entendimento jurídico, traga também o entendimento socioeconômico, trazer alguns... O assunto vai ser muito debatido, entendeu? Eu tenho visto isto e eu acho de suma importância nós trabalharmos isso como umbandistas. Mas vamos trabalhar isso no momento certo, na hora certa e com os profissionais que podem nos ajudar a ter todo esse entendimento espiritual, jurídico, material e assim por diante. Tem uma filha que me passou uma mensagem, ela me perguntando aqui, pai, qual a sua visão sobre a herança espiritual? Vamos ver se eu entendi o que quer dizer herança espiritual. Por exemplo, o Pai César recebe o Pai Tomás. E quando eu desencarnar, se for isso, a Renata que me fez a pergunta confirma depois, tá? Por favor. Quando eu desencarnar, esse espírito, ele vai procurar um outro médium familiar ou não? É isso que você me perguntou? Se for isso, você me confirma. Eu vou esperar você me responder aí. Me responde aí, Renato. Rápido. Não me deixe em apuros. Bom, eu vou responder do ponto de vista se for isso, tá? Como eu expliquei. Eu acredito, como o Pai César de Xangô, através de todos os meus estudos, do meu pouco conhecimento, pois nós estamos aqui aprendendo, que, por exemplo, o Pai Tomás, que trabalha comigo, tá? Ele tem uma missão com o Pai César de Xangô. Essa missão não cabe simplesmente trabalhar neste momento, neste período muito curto, né? Que chega a 70 anos, mais ou menos 75 anos, né? Em média. Ele continuará a trabalhar comigo, né? Então, por exemplo, eu como sou um pai de santo, né, o Pai Tomás não escolherá um outro médium ou um outro instrumento para que ele trabalhe. Ele vai continuar a missão dele de me orientar e me seguir após o meu desencarne. Algumas outras pessoas têm intuições que este espírito que trabalhava com o Pai César de Xangô possa trabalhar com outro médium. Eu não acredito nessa hipótese, tá? Eu não acredito. Isto pode acontecer? Sim. Porém, é uma situação remota, tá? Na espiritualidade não existe aquilo. Certo é isso, certo é aquilo. Eu estou passando o meu conhecimento diante do que eu vivi dentro dessa espiritualidade. Então, eu acredito, por tudo que eu recebi dos guias, informação, que a missão deles continuará após o meu desencarne comigo, né? Não tendo um outro médium, um outro instrumento, um outro cavalo, um outro termo que possa ser usado nesta terra, tá? Os guias são nossos alicerces, eles são como nossos anjos da guarda mesmo, eles seguirão a nossa vida em outro plano junto conosco. Andréia me passou aqui, gostaria de saber sobre sonhos, tipo, se eu sonhar com alguma entidade, o que significa? Primeiramente, isso eu vou falar do ponto de vista do meu entendimento, não quer dizer
que seja o entendimento de outras pessoas e não quer dizer que esteja totalmente certo. Mas é a minha visão como sacerdote de Umbanda. Os sonhos, eu já expliquei isso em alguma live, se eu não me engano, mas os sonhos têm duas importâncias, vamos colocar assim. O primeiro ponto que eu enxergo é que os sonhos muitas vezes são mensagens e são orientações a respeito de alguma coisa que possa acontecer ou está acontecendo, ou alguma necessidade. Esse é um ponto de vista. O segundo ponto de vista, eu entendo que os sonhos também são as nossas ansiedades. Por exemplo, eu quero descobrir muito o nome do guia que eu trabalho. E isso fica no meu subconsciente. Isso pode produzir sonhos ou pode produzir informações que realmente às vezes não são do lado espiritual. Eu prefiro sempre ser o médium ou o orientador espiritual que vai receber a informação quando estiver incorporado com um guia e perguntando para aquele guia. Por exemplo, eu não sei se a Andréia, ela é médium de Umbanda. Vamos dizer que ela seja. Tá? Numa gira, o pai de santo, no caso eu, pai César, estou incorporado com o pai Tomás e ela com uma entidade chamada entidade Tijolinho. A minha entidade, através de vários trabalhos e pela observação, vai chegar até ela e vai perguntar: qual é seu nome, meu pai, minha mãe? E fatalmente essa entidade: eu não estou preparada ou meu nome é tal, Tijolinho. Pronto. Eu prefiro esse tipo de identificação. E nos próximos processos do desenvolvimento mediúnico, a gente vai constatar se esse nome corresponde ao seu processo evolutivo, ao seu processo dentro da cadeia de desenvolvimento ao qual aquela entidade se diz que é. Se eu pude responder, muito obrigado. Tem mais algumas perguntas aí? Então, vamos dar mais 5 minutos para o pessoal aí. Eu volto a salientar que cada raiz tem uma peculiaridade, tem um processo de informação e um processo de gestão. Então, o que eu estou falando é sempre baseado no meu conhecimento e dentro da raiz ao qual eu pertenço. Tá? Então, eu não posso, de forma nenhuma, dizer que a verdade da outra casa, a verdade da outra Umbanda está errada. Eu posso apenas dizer que a minha verdade e a minha raiz seguem esse conceito. Isso eu posso falar. Tá? Então, assim, espero que vocês entendam que a Umbanda não é codificada. A Umbanda passa informações através da sua ancestralidade. Meu pai de santo me passou informação que recebeu informação do vô de santo. Meu, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isto, certo? Porém, as raízes de Umbanda seguem um conceito sempre fiel. O tempero eu faço, mas o prato principal sempre será o mesmo. Desta raiz. Que bom, a Andréa respondeu aí que ela não sou nem pensava sobre isso, só sonhei. Que bom. Pode ser uma informação realmente vinda de um guia. Muitas pessoas às vezes se colocam e dizem assim: nossa, eu estou indo num terreiro de Umbanda, ou eu não conheço um terreiro de Umbanda, né? Mas eu sinto que algo acontece diferente. Eu sonho, que nem o caso da Andréa, eu tenho intuições. Isso são ligações com uma espiritualidade, porque todos nós somos médiuns.
A mediunidade, ela se apresenta para cada médium de uma forma diferente, de uma forma muito esclarecedora para quem está recebendo a informação, né? Porém, às vezes as pessoas têm muito medo, porque muitas pessoas escutaram que a espiritualidade, ela, de uma forma assim, você tem que trabalhar sempre e não pode mais, uma vez entrou, não pode mais sair. Isso não existe, viu, pessoal? A espiritualidade é livre, porque Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio de ir e vir, quando nós quisermos, entendeu? É claro que a partir de um determinado momento, a partir de um determinado sacramento, eu não tenho como voltar. Mas no meu caso, hoje eu sou pai de santo. Eu vou morrer sendo pai de santo, mesmo que eu não pratique. Eu fui feito pai de santo. Então eu sempre serei um pai de santo. E eu sempre terei obrigações do axé. Tem uma pergunta aqui. Pai, tem alguma dica para quando se entra em algum lugar com energia pesada e tem que permanecer nesse lugar? Primeiro, eu digo assim, todos os lugares que nós andamos, todos, independente de onde nós iremos, vamos dizer assim, em todo e qualquer lugar tem espíritos de luz e tem obsessores. Todo lugar tem vários tipos de espíritos. Cabe nós, médios de Umbanda, estar com a nossa fé firme, com os nossos pensamentos voltados a Deus, que esta energia, ela vai rebater em mim e vai embora. Ah, mas eu não estou conseguindo por algum momento ou outro. Qual é o meu ponto de equilíbrio? A minha casa. Qual é o ponto de ligação? Terreiro ou qual o trabalho? Eu penso no terreiro, penso nos guias e peço que eles me protejam, que eles encaminhem essa energia para um lugar onde ela vai ser dissipada. Então, sempre que eu achar que a energia está pesada num determinado local, eu preciso firmar o meu pensamento que aquela energia não vai me agredir. E se ela for me agredir, que eu tenho proteção. Eu tenho alguém que zela pela minha coroa espiritual, tenho guias que cuidam da minha coroa espiritual e eles estarão junto comigo. Demais. Eu estou lendo algumas perguntas aqui, mas eu sem óculos é terrível. Eu não consigo. Então, se eu não conseguir responder a todas, vocês me perdoem, porque eu não enxergo. Então, assim, que vocês possam escrever, eu vou dar mais 5 minutinhos. A minha função como sacerdote é sempre tentar ajudar aqueles que, por um motivo ou outro, têm dúvida a respeito da religião de Umbanda. Tá? Nem sempre eu vou saber tudo, né? Nem sempre eu vou entender, mas caso eu não saiba, eu vou procurar me informar para que eu possa trazer a resposta o mais correta possível, né? Tem outros filhos do Seduca que diz que quando a energia está muito pesada, elas pensam, ou ela pensa, ou ele pensa, em um ponto cantado, pensa numa energia maior, para que essa energia possa ser dissipada. Tá? Pode ficar tranquilo, eu tento responder a todas dentro da maior clareza possível, né? Às vezes a gente não consegue, mas vamos tentar. Eu estou muito feliz hoje de ter vocês aqui, porque eu acho que essas lives, elas são pontos que elas conseguem elucidar algumas coisas através de como nós, sacerdotes, colocamos a nossa visão de Umbanda.
E a visão de Umbanda, ela é bastante diferenciada de casa para casa. Por isso que a casa ou o terreiro é uma ordem templária única, né? O terreiro do Pai Tomás é único, né? Ele tem um pai de santo, ele daqui a um tempo terá uma mãe pequena, um pai pequeno, terá sua hierarquia com os capitães e seus médiuns. Essa é a hierarquia da casa, de cima para baixo. Não tem ordem nenhuma maior que essa. Então, nós temos que entender que como nós gerimos essas informações é muito particular do Seduca, dentro da raiz ao qual o Seduca pertence, né? Então, eu fico muito feliz de poder ajudar alguns outros médiuns, ou alguns curiosos, ou alguns simpatizantes da nossa Umbanda, né? E que esse canal possa estar sempre aberto, né? Visto que eu sempre tive uma restrição de falar em canal aberto, porque nós temos vários entendimentos de Umbanda, tem vários conceitos de Umbanda, e eu de forma nenhuma quero agredir uma outra raiz, né? Então eu comecei a fazer as lives dentro de um grupo privado, o qual eu falaria somente para esse grupo. Os guias me pediram, na realidade não é nunca um pedido, e sim uma ordem, né? Que eu fizesse isso num campo aberto. Então, eu jamais vou querer dizer que a sua fé, a sua casa, o seu método de desenvolvimento está errado. Eu tenho que partir do conceito que a minha raiz, o meu entendimento é este, e eu tenho que seguir isto. Os outros entendimentos, cada um cuida do seu, né? Eu vou sempre trabalhar mostrando a raiz de Umbanda ao qual eu pertenço, né? Que é uma Umbanda de tradição, ou uma nova Umbanda, né? Que seguimos os conceitos do Zélio Fernandino de Moraes. Manifestação do Espírito para a caridade, sempre. Vamos ver uma última pergunta, tá? E quando as energias ruins vêm de outras pessoas, fazemos o mesmo? Qual a melhor forma de se proteger? Primeiramente, que nós todos nós, somos ligados a uma energia maior chamada Deus. Não existe demanda mental, demanda material, que seja maior da confiança que eu tenho em Deus. Quem vai me proteger? Deus. Quem me cuida? Deus. Quem está acima de tudo na minha frente cuidando de mim? Deus. Então, se eu, mesmo que sinta qualquer energia pesada, eu centro a minha cabeça que Deus é a maior energia, que Deus controla e Deus passa amor, eu estou protegido por Deus. Então nada vai me acontecer. Nenhum trabalho arreado, nenhuma demanda através de pensamento, nada vai chegar para mim. Aí algumas pessoas me perguntam, mas eu recebi, eu cheguei, eu fiquei ruim, eu fiquei com sono, eu fiquei muito mal. Por quê? Em algum momento o nosso cérebro mentiu para nós e nos deixou com medo. Deixou com medo, nós abrimos portas. Se eu abrir portas, eu fui atingido. Então, sempre que eu estiver em qualquer local que eu sinta que existe uma energia maior ou que esta energia possa me agredir, eu mentalizo a minha fé, Deus. E isso vai ser minimizado, vai ser como se eu tivesse um escudo, nada vai me atingir. Mas para isso eu não posso desviar a minha mente, eu não posso ter incertezas. A Bruna de Oxum respondeu. Então, assim, tudo está
no nosso cérebro. Tudo está na nossa mente. A nossa mente não pode mentir para nós. E nós temos que ter a confiança que a mente cuida da nossa segurança e não mente sobre a nossa segurança. Tá? Então não desviem. Pessoal, com certeza. Nós, antes de encerrarmos, e eu vou me preparar para encerrar, eu queria dizer para todos vocês que se vocês entenderam a importância do que eu falei no início da live, cumpra. Não arrisque as suas vidas por vaidade. Um sacerdote de Umbanda não pode colocar em risco a vida dos seus filhos e muito menos da sua assistência. Então, entre aspas, cuidem-se. Não assumam riscos desnecessários. Se você é pela vida, então se cuide. É melhor ficar mais 1 ou 2 meses sem gira do que eu ter um processo de infestação pela minha vaidade ou pelo meu orgulho. Isto que eu estou falando é muito sério mesmo. Não façam parte de terreiros que estão se descuidando. E essas fotos que eu vi, esses no Instagram, no Face, as pessoas estão fazendo gira sem máscara. Que eu já acho muito difícil de fazer uma liturgia de Umbanda com todos esses apetrechos. Imagine sem, tá? Então não vou falar mais nada, isso não tem nada a ver com isso. Cada um tem que ser responsável. Eu sou responsável pela minha casa e pelos meus filhos. Eu zelo e cuido por eles, né? E o Carlos de Oxóssi, que é o Carlos Mussi, orai e vigiai sempre. Essa é a nossa tônica, orai e vigiai. Se eu oro, eu vigio. Pronto. Obrigado, tá? Mas mais nada, vamos encerrar. Agradecido imensamente por vocês estarem aqui, por vocês acreditarem num caminho, numa doutrina, numa conversa aberta sobre Umbanda, no carinho que eu tenho, que esta casa tem por vocês. Então que cada um de vocês possa trazer a água, que no início nós imantamos, que possam lembrar da luz, que esta vela, que esse símbolo de energia possa estar sobre cada um de vocês, trazendo força, trazendo equilíbrio, trazendo amor. Mãe Grécia, que Deus te abençoe, que Xangô possa trazer luz, que Xangô possa trazer paz, que Xangô possa trazer equilíbrio, que Xangô possa trazer a justiça de Deus sobre todos os nossos caminhos. Meu saravá e meu mucuyu. Mãe Grécia, que Deus te abençoe. A todos os sacerdotes que estão aqui, que essa luz possa ser a união de uma força muito grande, um amor muito extenso e divino, que Ele nos una, que Ele nos faça crescer, que Ele nos faça ser abençoados pela lei de Deus. Amor incondicional. Que cada um de nós, junto com a água que está nos equilibrando, nos fluidificando até sexta-feira, possa trazer paz, possa trazer força. Vocês notaram que eu, desde o início da live, eu estou falando de força, estou falando de entendimento, estou falando de amor. É porque nós precisamos disso. Não adianta nós falarmos e não pregarmos. Nós temos que ser coerentes. Se eu falo, eu tenho que fazer.
Eu tenho que emanar amor. E é esta a minha missão. É esta a nossa missão, sacerdotes. Vamos juntos transformar o mundo em momentos melhores. Nós não somos talvez tão capazes assim, mas se nós conseguirmos fazer um grão de areia, aumentar o tamanho da nossa praia, já estaremos satisfeitos. Que Deus Pai, neste exato momento, possa abençoar a todas as coroas espirituais, a todos os pais e mães de santo, a todos aqueles que amam incondicionalmente a Umbanda, que possam se equilibrar, que possam trazer amor, luz e paz. Que nosso Pai maior sempre esteja nos abençoando, nos direcionando para a luz e para momentos de equilíbrio, sobriedade e amor. Que neste momento, através de todos os guias de Umbanda, todos os guias que trabalham com a luz, possam abençoar a todos vocês. Meu axé, meu amor fraterno, meu agradecimento a todos vocês que, por 1h30 quase, estiveram trocando informações comigo, estiveram entendendo que somos fortes juntos e somos importantes juntos, né? E a minha despedida, se eu conseguir fazer o som funcionar, será uma música. Eu acho que as músicas, os pontos, são a nossa amplitude do nosso entendimento. São aquilo que nos faz vibrar. São todas as notas que fazem o nosso coração soar. Então, através da música, dos pontos cantados, através das energias de Deus, que nós sejamos felizes, que nós sejamos firmes, fortes e eternos na nossa luta. Já estou procurando aqui, fugiu. Já está chegando. Eu espero que todos nós, nesse dado momento, possamos compreender que propaganda faz parte do nosso aprendizado. Mas vamos lá. O amor e a nossa luta pela vitória tem que ser constante. Que esse tema possa ser um símbolo da nossa transformação, do nosso bem-estar, da nossa alegria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus traga amor, paz e equilíbrio. Meu axé. Que Deus fique com cada um de vocês. Saravá. Axé.